Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet. Tudo bom com vocês? Continuação de um obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Vai deixando o botão ou pode me seguir lá no Instagram para vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o Prota ganhou o direito de pegar um item do tesouro secreto, mas chegando na sala, a Eleanor tava lá dizendo que ele só ia pegar depois de responder algumas perguntas e ele agora não tem como mentir, já que ela consegue saber se ele tá falando a verdade ou não. A Eleanor fala que ele parece um pouco frustrado com a situação. O Prota manda ela ficar calada, ela deve ter mentido sobre o motivo de querer entregar o artefato pessoalmente. A Eleanor fica perguntando se isso realmente importa agora. O importante aqui é quem vai sair perdendo é você, se não responder as minhas perguntas. O Prota fica pensando por um tempo, é arriscado demais ter chegado até aqui só pra perder o artefato. Para começar, ela suspeita dele se ele tentar sair dessa reunião. Será melhor se ele só encarar essa situação logo de frente. Nesse caso, ela perguntou o porquê dele ter salvado ela, certo? Foi porque isso será necessário pra ele no futuro. E a Eleanor se entender, falando como assim necessário e por quê? Prota fala certo, eu preciso de você no meu plano. E aí Eleanor perguntando, e aí, qual é o plano então? Conta pra mim. Prota fala que não tem nenhum motivo pra entrar em detalhes sobre isso, certo? A Eleanor fica pensando, bom, o moleque é um pouco esperto, mas tem mais uma pergunta. Fala pra mim, aquilo que aconteceu no salão de festa no passado, você não me salvou porque sentia alguma dívida comigo por causa daquilo, certo? O Prota fala que não tem nenhum motivo com aquele negócio do passado. E a Eleanor sem entender, falando, ué, não tem nada a ver com o passado, eu estou envolvido no plano dele, o que isso significa? Prota fala que tudo que disse é verdade, e você provavelmente já sabe disso também. A Eleanor fala que não é bom ter tanto segredo assim, meu parceiro. E o Prota dizendo, olha quem fala, não é? Você não me engana também. A Eleanor fala que há pessoas no mundo que dizem que você mudou um pouco. E o Prota pergunta, e daí, qual foi? Vai fazer alguma coisa? A Eleanor fala que não acredita nisso. Mesmo que você tenha me salvado, ainda me lembro do que você me disse no passado. Eu nunca vou te perdoar por aquilo. Prota manda ela fazer como quiser, ele não liga. E a Eleanor se entende, falando, como assim tu não liga? Prota manda culpar ele e odiar ele quanto quiser. É direito dela sentir o que ela quiser sentir. Está apenas dizendo que ela pode fazer o que quiser. O que sente em relação a mim não vai mudar de qualquer forma. E é melhor que as coisas permaneçam dessa forma também. E você já terminou, certo? Agora que recebeu o artefato, ele vai embora. E a Eleanor fica lá toda paralisada, pensando, caramba, ele realmente mudou. Depois disso, ela já vai tomando seu chazinho de boa, perguntando por que o Nox escolheu aquele tipo de item quando havia tantos outros que eram melhores, mesmo que não sejam ruins. O servinho dela fala que também não era o melhor item que eles tinham. Sinceramente, não faz ideia porque um cavaleiro como ele precisa de um orbe daquele. A Eleanor também fala que não consegue imaginar o que passa na cabeça dele. Tinha muito item no depósito que era bem melhor que aquele, como espada, elixires, escudo e armaduras da melhor qualidade, mas em vez disso, o que ele escolheu foi um orbe antigo e todo velho. Duvida que ele tenha feito isso para que ela se sinta bem e em dívida com ele. O servinho fala que não acha que ela precisa se preocupar tanto com isso também, não é como se ele tivesse feito algum mal para você. A Eleanor fica se perguntando se tá tudo bem encarar as coisas de uma forma tão simplista, não é como se ela tivesse outra escolha também. Pergunta como é que tá indo as coisas no negócio. Ele fala que tá bem, os nobres da capital e o Talon estão comprando produtos da família Rivarin em grande quantidade. Tudo isso graças a ela. A Eleanor fala que fica feliz em saber, mas quer que ele continue observando o Nox e reportar qualquer coisa que ele faça daqui pra frente. Ele manda não se preocupar com isso, pode deixar com ele, vai continuar observando. O Prota no seu quarto, tá lá com a sua bolinha e o seu orbe mágico. Ele tá com um artefato de grau avançado, o orbe de maior grau da grande sábia. Tem algumas informações básicas, mas ele vai ganhar muito poder se ele conseguir usá-lo direito. E o Prota feliz, o orbe de maior grau da grande sábia. E pensar que ele conseguiria algo assim, nesse momento ele teve muita sorte. A Eleanor provavelmente não sabe o quão bom esse item é, mas existe uma forma especial de usá-lo. As condições ainda não foram cumpridas. O artefato é incapaz de utilizar todo o seu poder por enquanto. Ele só pode ser usado quando é mencionado o nome da sua usuária original. Isso vai fazer que ele tenha um upgrade
habilidade para um grau maior ainda, a usuária original do artefato. Ela é uma das 4 sábias que aparecerão no futuro. Ela também é uma das personagens que mais frequentemente teve como professora durante o jogo, mas ainda é muito cedo para ativá-lo agora. Se ele ativar o artefato agora, vai estar revelando a sua identidade para ela. Já que ainda está na primeira metade do jogo, esse nível de efeito deve ser o suficiente. E a Dimitri perguntando dele o motivo dele ter escolhido esse orbe. Provavelmente tinha outros itens no cofre do tesouro secreto, e soube que havia muitos itens para cavaleiros também. E o Prota pergunta se nunca mencionou nada pra ela. Ele vai usar magia, então precisa de 2 tipos de itens diferentes. E a Dimitri surpresa, falando: o quê? Tu vai usar magia, mas tu é um cavaleiro. O Prota fala: é mesmo, né? Eu não te falei sobre isso. Deve ter esquecido, não é? E a Dimitri continua sem entender como um cavaleiro quer usar magia, e se pergunta o que faz com ele. O seu jovem mestre é todo doido da cabeça, e pergunta mesmo se é possível ele aprender 2 coisas ao mesmo tempo tão diferente. Não é que ela duvide das habilidades dele, mas é muito estranho. O Prota fala que se as coisas não derem certo, tudo que precisa fazer é ver no seu canto com o dinheiro da sua família. Ele não é pobre. E a Dimitri falando: mestre Nox, eu estava mostrando para os outros o quanto você tem se esforçado recentemente. Mas o Prota fala que ela não precisa fazer isso, ele não liga para essas coisas. E a Dimitri pergunta se ele sabe o quão maldoso ele consegue ser às vezes com as pessoas. O Prota manda ela não se esquecer que todo mundo acha que ele é um inútil. A Dimitri fala que também tá se envolvendo com muitas mulheres, hein? Isso é estranho, meu parceiro. Já ouviu várias histórias sobre isso, como o patriarca Theo costumava ser um grande mulherengo no passado também, e agora ele está pagando pelos erros que cometeu, não foi? Prota fala que não sabia dessas coisas não, mas tá de boa, vai dar uma descansada por enquanto. A Dimitri vê uma cartinha em cima da mesa, fala que tem uma carta que foi escrita para ele, parece ser da família imperial, e eles solicitaram que você mesmo lesse ela. E o Prota fala: o que? A família imperial? Porque eles me mandariam uma carta? A Dimitri fala que é Estidina que pediu para entregá-lo pessoalmente, deu uma olhada. E o Prota se perguntando por que diabos a princesa está prestando tanta atenção em mim ultimamente. Não pode permitir que outras variáveis desconhecidas continuem aparecendo. Na carta já vai dando um olá para ele. Graças às ações dele, ela pode ficar viva. Dessa forma, conforme as leis do Império, ela gostaria de dar uma recompensa. Gostaria de o convidar para a capital do nosso Império, Talon Fetter, para recebê-lo pessoalmente. Você vai partir em 3 dias, às 9 da manhã, e espera que ele aceite a recompensa da família imperial, assinado pela Penélope von Arcane. E o Prota falando: droga, ela quer que eu, alguém de uma família das sombras, vá pra capital. Que tipo de recompensa é essa? A Dimitri fala que se ele levar em consideração o conflito entre as famílias das sombras e divinas, esse convite poderia ser até mesmo uma armadilha. Mestre Nox, acho que seria melhor se você não fosse, é perigoso demais. Prota fala que se eles quisessem poderiam me chamar a qualquer momento, isso significa que pode ser uma armadilha. Manda a Dimitri ficar aqui, ela não pode ir com ele, isso é uma ordem, ela não pode recusar. A Dimitri fica toda triste, sem saber o que fazer. O lugar onde o Imperador Esteban e a facção imperial estabeleceram sua base, Talon Fetter. Esse lugar está sob controle das famílias divinas, o que significa que é como um inferno para alguém de uma família das sombras. Não consegue acreditar que ela está me pedindo para ir até aquela merda de lugar. Fala: o que diabos você tá pensando, hein? Penélope von Arcane. Quando jogou Innernacht, havia algumas coisas importantes a serem consideradas. A primeira era se o atributo principal dado ao jogador seria útil ou não. Por exemplo, se ele escolhesse gênio da esgrima e do combate, o caminho mais lógico seria do combate ou espada. Mas se você optasse por gênio sensível à mana, o caminho mais apropriado seria o de um mago. Vai chegando na carrocinha, literalmente. A segunda consideração é as facções também. O jogo pede que o jogador escolha entre os 2 lados opostos. Dessa forma, você atinge resultados significativos a partir dessa escolha. Por exemplo, se ele escolhe um lado de uma facção, com certeza vai ficar contra a outra. A Penélope pergunta o que ele queria conversar com ela esse tempo todo. Prota fala que nada. Alguém tão insignificante como ele não teria nada para tratar com uma princesa. Ela manda ele não ficar dizendo essas coisas. Assim você me magoa, sabe? E o Prota aqui, só no seu modo Sigma. Entre as facções de Innernacht, os mais fortes seriam a facção imperial, que é liderada pela princesa, e a facção radical, que os opõe, ela é liderada pelas famílias das sombras. Por último, a facção
dos mercantes, que é regida por uma quantidade imensa de fundos e tenta decidir qual será a dinâmica do continente na base do dinheiro. Enquanto cada uma delas tem seu próprio jeito de lidar com as coisas, uma coisa é certa: o relacionamento entre a família Renabo, uma família das sombras, e a família imperial é a pior de todas. Não sabe exatamente o porquê, mas pode-se dizer que o relacionamento entre elas é o mais problemático. A Penélope fala que ele está entrando na boca do leão. É isso que você tá pensando, hein? E o Pro tá se perguntando se agora ela quer testar ele. Como um inútil, não pode simplesmente deixar o seu papel. O Prota fala que sente muito, mas é verdade que não está contente de ir para aquele lugar. A Penélope manda ele não se preocupar tanto, só vai à capital com ele para recompensar pelo que fez por ela. Prota fala que ela está levando sua mentira um pouco longe demais, princesa. E ela fala: "Oh, parece que eu fui descoberta, não é mesmo? Sabia que você não era burro." E finalmente vão chegando no portão do castelo, e o Prota pergunta qual foi, o que ela quer dele, hein? E a Penélope fica aqui, apenas com um sorrisinho na cara, dizendo que é bem simples, mas não termina de fazer sua frase, e os dois finalmente vão descendo da carrocinha. O pessoal fala que ouviu que o visitante viria ver, então tava ansioso pela chegada. Penélope, isso é bastante inesperado, é um príncipe loirinho, já tem tua cara de maligno, já dá pra ver que ele é um grande vilão futuro. E a Penélope aqui, toda nervosa. O Prota fala que a última espada da família Renabo presta seus cumprimentos a você, príncipe Luís. A Penélope diz que ouviu dizer que era pra você ter partido pra guerra no norte. O Luís fala que esses planos foram cancelados de alguma forma, sabe? Vai prestar o papel de anfitrião, já que tem um visitante importante. Vai contar sobre isso para o imperador ele mesmo. O Prota fala que tá de boa, pode fazer isso, vossa alteza. O Luís fala que vão se encontrar com frequência ultimamente, né? O Prota fala que isso vai ser uma honra se acontecer, mas fica pensando que merda, porque tinha que encontrar esse lunático logo agora. Luís von Arquen, o primeiro príncipe do Império e a única pessoa com um posto hierárquico superior da Penélope na linha de sucessão ao trono, e também o notório criador de finais ruins de Liner Lunact, um doido da cabeça. O Luís já vai voltando mais uma vez pra dentro do castelo, e o Pro só analisando aquela situação de merda que ele acabou entrando, e a Penélope é que triste, porque ela é desprezada por ele. E aí Shidina fica perguntando se a princesa está bem. Ela fala que sim, só acabou sendo pega desprevenida, não esperava por isso. Diz pro Notes que ele deve ter ficado bastante surpreso também, mas vão entrar e conversar lá dentro. Prota fala certo, o relacionamento entre a princesa e o príncipe é incompatível, assim como era no jogo. Vai fazer um bom uso dessa informação que ele tem e vai tentar sair daqui vivo, que é uma coisa difícil. Já vai pro quarto daquela deitada, né? Ninguém resiste a uma cama fofinha. Amanhã vai ser o dia que vai receber sua recompensa. É melhor descansar bastante agora. Só espera que não tenha nenhum assassino maluco vindo atrás dele essa noite. Mas já começa a escutar um barulho estranho. Já pega a espada falando que aqui não, parceiro. Assassino que roda na faca. Continua escutando mais batidinha, e a Penélope fala que ela, se estiver tudo bem, você poderia abrir a porta. E o Prota já fica com raiva, porque ele ia dar sua dormida legal. Abre a porta, onde qual foi? Entra aí, minha parceira. Princesa, o que você está fazendo aqui tão tarde da noite, hein? A Penélope pergunta se ele não sabe que não é uma boa ideia deixar ela esperando no corredor, certo? Então, eu vou entrar no teu quarto por enquanto, meu parceiro. Aí Shidina fala que tem uma proposta da princesa pra fazer pra ele. Vai proteger esse lugar, já que tem muitos olhos observando dentro do palácio imperial. O Prota fala certo, então fica aí fora, sua otária. A Penélope manda ele sentar no próprio quarto dele, e o Prota se perguntando: droga, o que diabos fez ela vir até aqui pessoalmente a essa hora da noite? Acha que tem uma ideia do que pode ser. A Penélope manda ele não se preocupar, não vai tomar muito tempo dele, mas precisa que ele prometa uma coisa. Dependendo da sua resposta, você poderá ou não voltar para Eldien também. Você nunca mais poderá voltar para a residência dos Von Renabo de novo. Então ela ordena em seu nome: por favor, cuide das coisas por trás dos panos pra ela a partir de agora. Prota fala que sabia que ela ia dizer uma coisa dessa. Você precisa de alguém pra lidar com o príncipe, e seria mais fácil pra você se pudesse esconder qualquer envolvimento com alguém de uma família das sombras. Uma ferramenta pra você usar. Você deve querer que eu me torne seu peão. A Penélope fala que é isso mesmo, você acertou. Prota fala certo, mas mesmo assim não adianta. Se você acha que eu não tenho escolha, você tá muito enganada, princesinha. Princesa Penélope, não se ache tanto, sua otária. No outro dia, já vai lá,
dá uma saudação pro rei, mas digamos que o rei, ele não tá muito bem da cabeça, só fica dando gemido estranho, não consegue falar, e o Prota dando as saudações, falando que agradece ao grande sol do império, e o rei aqui, se movendo que nem uma marionete toda estranha, e o Prota olhando falando, bom, Esteban von Arquen, o cavaleiro da luz e do relâmpago, que ganhou uma reputação brilhante no passado, ele era uma lenda no império, entretanto, depois de ter perdido o controle do seu raciocínio lógico, ele recebeu o apelido de Deplorável de Esteban, o tolo. A Penélope dá saudações ao grande sol do império também, o seu pai. O Luis fala que então ouviu falar que ele tem um pedido a fazer para o seu pai, e acredita que faz todo sentido conceder uma recompensa adequada para aquele que salvou a vida de um membro da família imperial. Prota fala que estava simplesmente cumprindo seu dever. O príncipe Luis se tornou o novo chefe da família, depois que Esteban perdeu sua posição. Precisa ser muito cuidadoso com o que vai falar. O Luis fala que a família imperial vai conceder uma recompensa ao candidato a cavaleiro da família Reinabo, que salvou a sua irmãzinha. Se há algo que ele deseja, por gentileza me diga, garoto. Prota fala certo, príncipe Luis, se for possível, você me concederia permissão para entrar no rio Arquen, meu parceiro. O Cleitinho já fica nervoso ouvindo isso, dizendo que não se admira que eles estejam surpresos com essa pergunta. O rio Arquen é misterioso, acessível apenas às famílias imperiais e divinas. O motivo disso é que o rio possui o efeito de aumentar os status de uma forma aleatória. O Luis fica pensando que ele realmente é um inútil, ele age de forma muito imprudente. Os desgraçados da família das sombras são sempre iguais, não é? Com seu sorriso maligno na cara. O Cleitinho fala que isso nunca vai ser permitido. Como poderia o rio Arquen ser acessado por alguém de uma família das sombras? Mesmo que ele tenha salvado a princesa, isso não é o certo para se fazer. Esse é um rio que deve ser acessado apenas pelas famílias divinas. E o Prota pensando, bom, como eu esperava, tem muitas objeções. Ele pediu isso para não ter que dizer que não queria receber nenhuma recompensa, mas deve ser o suficiente. A Penélope já se mete com seus imprudentes, como se atreve a levantar suas vozes na presença da majestade, hein? Para começar, não há leis que dizem que apenas as famílias divinas têm permissão para entrar no rio. E o Prota falando que peraí, eu tô começando a ficar nervoso, porque a Penélope está ficando do meu lado. Já deixou claro pra ela que não vai seguir aquele plano, e esperava que ela já tivesse desistido dele esse tempo. O Cleitinho fala que não pode aceitar isso. A Penélope fala que não está gostando dessa comoção não, hein, senhorzinho cabelo lambido. Todo mundo fica calado por um tempo. E o Prota fica pensando que aquilo que ela disse antes de partir está me incomodando a partir de agora. A Penélope dizendo antes que ia embora, mas mesmo assim não ia aceitar isso. E mandou ele se lembrar de uma coisa. O momento em que ele precisará fazer uma escolha vai acabar chegando. Não adianta tentar fugir. Se o momento que ele precisar escolher entre as duas facções chegar, não vai ter escolha além de apoiar a princesa em vez do criador de finais ruins. Entretanto, não pode deixar que a sua escolha pareça bastante óbvia. Pergunta do príncipe se ele vai aceitar ou não o pedido. O Luis fica aqui, apenas analisando a situação. Começa a rir de novo, falando que a sua irmãzinha disse algo que faz sentido. Não existe lei que dizem que um descendente de uma família das sombras não pode entrar no rio Arquen, mas entretanto também não seria certo quebrar as regras que a família imperial e seus ministros seguiram por tanto tempo. Então, o que acha da gente fazer um teste? A sua sugestão é submeter o Nox Reinabo a um teste para verificar se ele é digno ou não de entrar no rio Arquen. Prota fala que não estava esperando um desenvolvimento desse. Todos esses personagens realmente gostam de fazer teste com as pessoas. Pergunta que tipo de teste seria esse. O Luis manda fazer um duelo com ele. Pelo que ouviu falar, as técnicas de esgrima dele são excepcionais. Nesse caso, parece a forma justa de propor um duelo. O rio Arquen é sagrado para o nosso império. Sendo assim, ele só pode ser aberto para aqueles que são competentes o suficiente. E o Prota falando, bom, ele deve estar pensando que fez uma boa sugestão, mas eu não pretendo perder facilmente para esse maldito, dizendo que aceita. E o Luis já fica dando seu sorriso maligno, como se tivesse feito uma coisa boa. Vai ver ele nos campos de treinamento. Daqui a 1 hora, ele pode trazer e usar qualquer arma que ele quiser. E Prota falando, certo, Vossa Alteza, pode deixar comigo, vai fazer o seu melhor. E a Penélope aqui de canto, apenas nervosa ouvindo aquilo. E o Prota vai voltando pro quarto. Antes disso, ele precisa descansar um pouco. No corredor
convidou a Penélope para ele, falando: Nox, você deseja morrer, maldito? Ainda não entendeu que o meu irmão está buscando com esse duelo? A sua vitória ou derrota não importa, ele só está tentando se exibir um pouco. Ele quer pisar em você porque você é jovem, e assim a sua família vai ser humilhada. Prota fala: calma aí, princesinha, eu sei disso. Mesmo que eu saia vitorioso, ele vai tentar me ferir argumentando que sou o filho mais novo de uma impura família das sombras que está tentando prejudicar o príncipe. E se eu for derrotado, a reputação dele só vai melhorar, e ele dirá que venceu um novo talento em ascensão. E provavelmente é isso que ele vai dizer pra todos. E a Penélope pergunta por que vai aceitar o duelo se já sabe de tudo isso. Prota fala: certo, e se eu dissesse que havia outras opções? E a Penélope sem entender, falando: como assim outras opções? Prota fala que uma onde ele sai vitorioso e acaba não morrendo também. Pergunta se ela apoiaria essa escolha, minha parceira. No lado do príncipe já tá ele aqui, com várias empregadas arrumando ele. Fica aqui todo borsalzão, depois vai tomar um pau. Fala: empregadinha, minha parceira, quem eu sou, hein? Fala pra mim. A empregada fala que ele é o segundo sol do império, o príncipe Louis von Arcane. O Luis fala que é isso mesmo, tem uma reputação sólida em Tylon Fighter, ninguém ousaria me ignorar, mas há algo de errado com aquele cabeçudo, Nox von Reinabu. A empregada fala que aquele cara não merece sua preocupação, majestade, por favor, não se preocupe com essas coisas. Mas o Luis já dá um tapão na cara dela, cala a boca, você acha mesmo que eu ia estar preocupado? Você acha que um pirralho como ele, vindo de uma família das trevas, pode me afetar de alguma forma? A empregada já fica com medo, falando: não, por favor, me perdoa, majestade. O Luis fala que é melhor que todos ajam com inteligência a partir de agora. O seu pai, conhecido como Sol do nosso império, quanto tempo vocês acham que ele ainda tem de vida? A empregada continua aqui, toda cagadinha de medo. O Luis fala que em breve o império e toda a sua honra estarão na mão dele. Nesse caso, alguns eventos como o de hoje serão necessários. Você entende o que eu quero dizer? A empregada fala que nunca mais vai cometer esse erro, minha parceira. O Luis fala que sim. Fala: mordomo-chefe, livre-se daquilo agora mesmo. E a empregada pedindo desculpa, falando que precisa apenas de mais uma chance. E o Luis falando: o que chance? Tá de sacanagem. Chances são dadas a pessoas como eu. Mesmo se eu tivesse sangue nobre, você ainda seria diferente de alguém nascido em uma família imperial. Você não concorda comigo? E a empregada falou: não, por favor, Alteza, me desculpa por isso. Fica dizendo: Nox von Reinabu, não importa o quão impressionante seja com muito talento em ascensão, você não pode virar o jogo em um duelo que já foi decidida a sua derrota. Tolo, imagina qual vai ser a sua expressão quando ele ficar chorando depois da batalha. Os dois finalmente vão chegando pro duelo. Já tá lá o rei assistindo da sua forma, de cabeça pra baixo, e o Luis aqui, com um sorrisão todo feliz na cara, e o Prota apenas pleno, esperando a batalha. O Luis fala que vai dar o melhor nesse duelo, não é? No final, você vai ter que dançar conforme a minha música. O Prota fala: certo, príncipe, tô entendendo tudo. O juiz fala que então, agora a partida vai começar. O primeiro príncipe do nosso império vai começar seu duelo com Nox von Reinabu. O Luis já vem pra cima, falando que ele não vai poder ir contra a família imperial de qualquer forma, independente de quão excepcional ele seja. Ele só é mais um verme de uma família das sombras. Ele não será corajoso ao ponto de brandir sua espada contra mim, onde a família imperial reside, não é? Mas o Prota apenas defende de boa o ataque. E o Luis com medo, falando: desgraçado, tu levantou a tua espada contra um membro da família imperial. E o Prota já rebate, falando: sai daqui, seu príncipe de merda. Dizendo: Vossa Alteza, tava se achando, né? Você não acabou de dizer pra dar o melhor de mim, meu parceiro? Vem pra cima. E acabou.